Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza. Quero agradecer a você que nos prestigia no canal Na Verdade, aqui no YouTube. Agradecer por sua inscrição e convidar a você que porventura ainda não se inscreveu que o faça. Espero que os vídeos semanais estejam de alguma forma edificando a sua vida. Compartilho hoje com você a 7ª edição da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, no mês de fevereiro, discutindo o carnaval e trazendo hoje especificamente a discussão sobre práticas sexuais sodomitas. Trago uma verdade número 7 que declara: se você alegrar a sua carne com práticas sexuais sodomitas, viverá eternamente, se não se arrepender, é claro, o horror e a tristeza do inferno. Trago um alerta da palavra de Deus, fundamentado em Lucas 21:34, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: fiquem alertas, não deixem que as festas, as bebedeiras ou os problemas desta vida deixem vocês tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa. Trago a base bíblica fundamentada em Provérbios 23, dos versos 20 ao 35, e Ezequiel 16, que traz uma vasta exposição sobre pecados sexuais cometidos por mulheres e homens. Quero destacar aqui com você essa imagem, que remete ao deus Baco, o deus da mitologia romana, que corresponde ao deus do vinho e do delírio místico. Eu não sei se você, especialmente cristão, sabe, mas quando você usa as expressões bacana e bacanal, está se remetendo a esse deus da orgia e dos pecados sexuais. Então, atinando para a palavra de Deus que declara: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para a edificação, recomendo a você, a partir de hoje, não mais utilizar esses termos. Quero dizer para você também que a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, faz a menção de vários tipos de pecados sexuais. Não vou discorrer sobre eles, mas ao menos citá-los. O pecado do adultério, que é o ato sexual praticado numa relação extraconjugal, a prostituição, que é o sexo praticado com fins comerciais, a defraudação sexual, que é o despertamento do interesse sexual em outra pessoa, as relações sexuais incestuosas praticadas entre pessoas que têm vínculo parental, por exemplo, o abuso sexual. Então, esses são alguns exemplos, a luxúria, a lascívia, são alguns exemplos de pecados sexuais que a Bíblia narra. Também faz referências aos pecados homossexuais, que é a relação praticada entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, a Bíblia vem nos alertando sobre esses tipos de pecados. Quero dizer para você, caso não saiba, que o desejo sexual, a completude de duas pessoas no ato da intimidade, foi o próprio Deus quem nos capacitou com esta condição. Mas Deus nos fez assim para nos completarmos na intimidade com aquele que é o nosso parceiro conjugal, aquele com quem nós temos aliança celebrada perante o céu e a terra. Qualquer prática fora deste contexto se constitui abominação aos olhos de Deus. Inclusive o adultério espiritual, que é aquele que acontece, digamos assim, a título de exemplo, ao nível da mente, acontece nos sonhos, e você consente, você gosta, e você, ao se acordar, não repreende, aceita. Diante de Deus é pecado do mesmo jeito. Então, fique alerta sobre essas condutas. Quero dizer para você que a expressão sodomia, que remete a todo tipo de pecado de natureza sexual,
deriva do nome da cidade de Sodoma. No Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, nós vamos tomar conhecimento de que havia duas cidades antigas chamadas de Sodoma e Gomorra. A Bíblia narra que os moradores desta cidade tinham práticas sexuais totalmente escusas, impuras diante de Deus. Tamanha foi a ira de Deus contra aquela cidade que mandou descer fogo do céu e incendiou a cidade inteira, dizimou toda a população. Mas o termo sodomia continuou. Então a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Então isso é muito sério, muito grave diante de Deus. É importante que nós, sobretudo que nos declaramos cristãos e temos aspirações pelo céu, estejamos atentos em relação a essas coisas, considerando-se que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que a Bíblia não faz segredos quanto aos pecados sexuais praticados por seus personagens, e inclusive a Bíblia narra as consequências. Aqueles que morreram na prática do seu pecado, bem como aqueles que, embora pecando, se arrependeram e obtiveram o perdão de Deus. A exemplo do rei Davi, que cometeu o pecado do adultério com Batseba, mas segundo o Salmo 51, que é o Salmo da confissão e do arrependimento, ele ali expressa toda a sua contrição, recebeu o perdão de Deus e o próprio Deus vai dizer que Davi era um homem segundo o seu coração. E significa dizer que qualquer de nós que porventura tenha pecado e se for perante a presença de Deus e se arrepender, Deus também vai perdoar. Agora, a pessoa não pode continuar na prática do pecado. Uma vez que ela confessa, ela deve abandonar. Eu quero destacar aqui com você essa imagem ao centro. Observe que nós temos aqui várias máscaras. Não sei se você sabe, mas essa prática de usar máscaras em festas da carne remonta a tempos antigos, quando reis consentiam que seus súditos, em intervalos produtivos, realizassem festas e, no decurso destas celebrações, eles poderiam usar máscaras e, naquele momento, se entregarem às torpezas sexuais, porque, teoricamente, eles não seriam descobertos, uma vez que eles estariam mascarados. Eu quero dizer para você que a máscara pode até esconder, teoricamente, uma pessoa da outra, mas não nos esconde dos olhos de Deus, porque os 7 olhos de fogo do Senhor estão a nos contemplar e não há lugar na terra onde nós possamos nos esconder. A Bíblia diz que o dia e a noite, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. E o que essas pessoas fazem na escuridão, o só referi-lo é vergonha. Então, nós não temos como nos esconder de Deus. Eu quero aqui destacar com você essa terceira imagem. Observe que são pessoas com as mãos levantadas. Elas estão aqui numa expressão de culto. E aqui eu quero fazer um paralelo. Talvez você não saiba, mas se você é o tipo que aprecia o carnaval, comparece às avenidas, liga sua TV e assiste, não importa. Se em casa ou se na rua, você está cultuando o Deus desta festa. E o Deus desta festa é o próprio diabo. Ele não necessariamente vai aparecer a você com uma capa preta, um garfo tridente e um chifre. Ele pode vir personificado numa bela jovem, num belo varão, com uma fala mansa, com ares de sedução. E você está se deixando envolver. Então, quem não adora a Deus, adora ao diabo. Eu convido você
a romper neste carnaval, a partir dele, com as práticas de adoração ao diabo, com todo tipo de prática que é sodomita, que tem essa forte apelação ao pecado. Depois que cessam as festividades do carnaval, eu que sou profissional de saúde, trabalho dentro de uma unidade básica de saúde, vejo como é que se exacerba o movimento a partir de que estas festividades terminam, porque começam a brotar as consequências. Aquelas pessoas que se entregaram às devassidões, agora vão aparecer grávidas, não vão saber identificar quem é o pai, porque mantiveram relações sexuais com vários parceiros, sem preservativos, estão infectadas com as doenças sexualmente transmissíveis, estão arruinadas em seus relacionamentos porque deram a famosa escapada, muitas vezes estão prejudicadas no campo da saúde por outras práticas, enfim, as consequências são muitas. Então, neste carnaval, eu quero convidar você a ser esse adorador de Deus. E eu ainda destaco aqui esse trecho desse versículo da Palavra de Deus, no livro de Salmos, que diz o seguinte: na presença de Deus, há plenitude de alegria. Na presença de Deus, você não precisa usar máscaras, você pode se expressar com o seu próprio rosto. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A Bíblia diz que todo aquele que serve a Deus será próspero no seu caminho. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, profetizar sobre a sua vida, que você vai refletir sobre essas verdades e vai fazer uma decisão de abandonar essas práticas e se voltar para Deus, a fim de que Ele possa trazer para dentro do seu coração a verdadeira alegria que só na pessoa dele existe. Só o nosso Deus pode trazer para dentro de nós esta verdadeira alegria. Essa alegria do carnaval não passa de uma grande mentira que depois, quando desvelada, vamos descobrir a farsa, o engodo e o verdadeiro engano, que é a morte e a destruição. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas os seus fins são amargos como a morte. Opte por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. Amém.